Olá, pessoal! Hoje vamos analisar uma questão envolvendo o tema responsabilidade civil quando existe mais de um agressor. O que acontece? Essa responsabilidade é solidária ou não é? E por quê? É uma questão de 2023, da FCC, para o TRT, para o cargo de analista judiciário. Vamos analisar a questão. João e Paulo, maiores e capazes, agindo em conjunto, praticaram um ato ilícito, do qual resultaram danos a Letícia. De acordo com o Código Civil, a responsabilidade civil de João e Paulo pelos danos causados a Letícia, 2 pontos, 5 alternativas. O que é importante saber aqui, pessoal? Primeiro, a questão quer saber a resposta com base no Código Civil. Segundo, a questão trata da responsabilidade civil. Terceiro, nós temos dois agentes ofensores, João e Paulo. Eles são maiores incapazes e, agindo em conjunto, essa informação também é importante, praticaram ato ilícito e causaram dano a Letícia. Muito bem, pessoal. A responsabilidade desses dois é solidária ou não e por quê? Antes de eu dar a resposta, eu quero que vocês tenham em mente que o legislador, em regra, tá, pessoal, tenta proteger a vítima. Ele tenta facilitar que a vítima seja reparada, seja indenizada, né? O que vocês acham que é melhor para a vítima no caso em que há dois ou mais agressores? Os agressores responderem de forma solidária ou não? É claro que para a vítima é melhor que esses agressores respondam de forma solidária. Por quê? Porque ela pode optar por ajuizar a ação em face de um, de outro ou de ambos. E, além disso, ajuizando a ação em face de ambos, em havendo a condenação, ela pode buscar essa indenização no patrimônio de um, de outro ou de ambos. Ou seja, é mais fácil para a vítima ser indenizada. Por isso que, em regra, o bom advogado, ele vai, numa situação dessa, colocar os dois agressores no polo passivo. Isso, pessoal, está previsto no artigo 942 do Código Civil, que vai falar que se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão, atenção, solidariamente pela reparação. Veja que a própria lei dispõe expressamente se tratar de uma responsabilidade solidária. E você pode estar se perguntando, professor, mas e se no caso concreto existirem dois agressores, mas um deles, digamos, o João, deu um chute em Letícia, e o outro, o Paulo, ele pegou um taco de beisebol e acertou diversas vezes Letícia. E João, sendo condenado ao pagamento de toda a indenização, uma vez que ele responde de forma solidária, ele pode fazer alguma coisa? Pode sim, pessoal. O fato é que, posteriormente à indenização da vítima, os agressores eles podem discutir entre si a responsabilidade de cada um. Então, eu vou dar um exemplo aqui concreto para vocês entenderem bem essa questão. Nesse caso que eu dei o exemplo, a Letícia ajuizou a ação em face de João e de Paulo. Letícia pede indenização por danos morais e danos materiais, uma vez que ela teve gastos aí com médicos e medicamentos. Muito bem. A sentença é de procedência e condena os réus ao pagamento de R$ 30.000 a título de danos morais e R$ 10.000 a título de danos materiais, totalizando, portanto, 40 mil, certo? Muito bem, decorrido o prazo de pagamento voluntário da condenação, João não pagou e Paulo não pagou. Letícia agora ela pode ir em cima do patrimônio de João, pode ir em cima do patrimônio de Paulo ou pode ir em cima do patrimônio de ambos. E é isso que ela faz. O advogado de Letícia pede a penhora online de bens de João e Paulo até atingir a quantia de R$ 40.000. Realizada a penhora online, Paulo não tem dinheiro nenhum em conta bancária e João tem 60 mil em conta bancária, razão pela qual 40 mil ficam penhorados. Veja que João pagou ao final, portanto, toda a indenização, R$ 40.000, certo? Bom, Paulo não tem conta, não tinha dinheiro em conta bancária, mas ele tem um carro, ele tem um barco, ele tem imóveis, então ele tem outros bens que podem responder pela dívida, certo? Muito bem. Como no meu exemplo, o João tinha dado só um chute em Letícia, né?
e Paulo é quem tinha desferido aí os golpes com taco de beisebol, causando os maiores danos. João, então, poderá ajuizar uma nova ação, tá? É uma ação regressiva em face de Paulo, cobrando de Paulo o valor que ele entende devido. Então, João pode dizer: ora, o dano que eu causei equivale a R$ 5.000. O restante, R$ 35.000, foi fruto dos danos causados por você, Paulo. Portanto, Paulo, me pague, me reembolse R$ 35.000, porque eu deveria pagar apenas 5, você 35, mas eu paguei o total, eu paguei os 40, tá? Então, João pode ajuizar uma ação regressiva em face de Paulo. E nessa ação regressiva vai ser analisado, por meio das provas, qual a indenização deve ser atribuída a cada agente de acordo com a sua conduta, né? De acordo com a sua contribuição para o evento danoso, tá bom? Então, vou até botar aqui, ó. Certo, pessoal? Isso que eu falei da ação regressiva está previsto no enunciado 453 da Quinta Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal, tá? Que vai dizer que, na via regressiva, a indenização atribuída a cada agente será fixada proporcionalmente à sua contribuição para o evento danoso. Muito bem, pessoal. Dito isso, esclarecido toda a questão, a gente está apto a respondê-la. Então vamos lá. Letra A. A responsabilidade de João e Paulo pelos danos causados à Letícia é solidária, correto, mas um tem direito de regresso em face do outro, caso venha arcar sozinho com a reparação. É o exemplo que eu acabei de dar aqui, pessoal. Resposta corretíssima, letra A. A segunda alternativa diz que é solidária, nesse ponto ela é correta, mas ela erra ao dizer que não existe direito de regresso, quando existe direito de regresso entre eles. As demais alternativas estão erradas porque elas dizem que não é solidária, tá? E aí depois elas vão dar alguma justificativa, mas que está errada, com base na lógica do Código Civil, que busca, em regra, preservar os interesses da vítima. Os ofensores que, agindo em conjunto, causarem dano, vão responder de forma solidária, com base no artigo 942 do Código Civil. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se curtiram, considerem se inscrever no canal, indicar esse vídeo para amigos. Desejo a vocês ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima.